esse caso, ele tem uma alteração realmente de força, que é neurocentral, de tônus, que é neurocentral, mas a gente observa também que ele tem já um acometimento de dor. E essa dor não é necessariamente uma dor neurológica, neuropática, que seria talvez uma alteração mais para sensorial. No caso aqui, essa dor é uma dor relacionada a essa questão da amplitude de movimento, da luxação, que é comum nesses pacientes, e isso também está impactando nessa redução de amplitude. Então, aqui, ele além da questão neurocentral, ele também tem uma questão musculoesquelética. Então, a gente vai também gerar um código para o aspecto musculoesquelético, então, que é o D03, que é deficiência cinético funcional músculo-esquelética. No caso do músculo-esquelética, no status, você vai dizer se não tem alteração de estrutura, se tem uma alteração aguda ou uma alteração crônica. Você vai dizer o grau de dor, o grau de alteração de mobilidade articular e, no caso, também a alteração de força, se for o caso. No caso, a escala é quanto o EVA, no caso, 7, 7 de 10. Então, ó, aqui seria uma grave alteração, no caso aqui, ok? Mobilidade articular de ombro, está em 60 graus, ó. 60 graus, está aqui, de 8 a 90, 3. Força, né? Força, no caso ali, né? Ele está com a força ali zero, né? Ele está com, desculpe, 4, completa alteração. Completa alteração, não é isso? E afetando que segmento? No segmento do ombro. Então você vai lá, vai marcar D03, que significa deficiência músculo-esquelética. Você vai colocar que é uma lesão aguda de estrutura, uma subluxação pela condição do quadro, 0,1. Grave dor, grave redução de mobilidade articular, completa redução de força, afetando o segmento ou parte do corpo. Então, se a gente fosse lá para o sistema, a gente viria aqui, ó, vou vir aqui, vou colocar maiorzinho, ó, músculo esquelético, ó, com lesão aguda de estrutura. No caso, a dor, acho que foi grave, não é isso? Grave dor, grave redução de mobilidade, completa redução de força. Gerar o código é de menos. Gerar o código é de menos. O complexo seria você definir o instrumento de avaliação e fazer essa conversão. Aí adicionei, ó, pronto. Já está os dois diagnósticos aqui. Não há limites de diagnósticos aqui. Alguns pacientes você vai ter dois, três ou mais diagnósticos. E se eu quisesse, ó, eu copio e coloco lá. É muito prático e muito rápido, ok? E aí, se a gente fosse sintetizar isso aqui, esses dois diagnósticos, deixa eu botar aqui rapidinho, se fôssemos sintetizar esses dois diagnósticos, a gente teria aqui, ó, que ele tem uma deficiência neurocentral, que é essa hipotonia, essa moderada alteração de função mental, no caso, uma alteração do nível de consciência, controle de movimento, a gente não avaliou ainda, talvez em um momento, quando ele estiver mais acordado, a gente pode avaliar esse diagnóstico, ele não é fixo, ele é uma coisa que você vai estar fazendo ao longo do tempo para poder quantificar prognóstico, ou seja, se está melhorando, se está mantendo, se está piorando. Ele tem completa redução de força afetando o meu corpo esquerdo. E ele também tem uma deficiência músculo-esquelética, já que ele tem essa redução de mobilidade articular e essa dor também. E aí, pronto. Esse diagnóstico ele foi construído a partir da avaliação. Agora a gente olha para ele e vem aquela outra fase, ou seja, baseado nesse diagnóstico, o que é que eu posso fazer? É possível melhorar essa força? Pô, o paciente, o prognóstico é, então, vamos tentar melhorar essa força, tentar fazer com que esse tônus volte mais próximo do basal, vamos tentar melhorar essa dor para que ele possa ter uma melhor amplitude de movimento e a partir daí ele possa ter os outros benefícios. Como eu falei, a classificação ela não está ainda com a segunda parte, que no caso seria o que tem de limitação de mobilidade. Esse paciente provavelmente ele tem dificuldade de rolar, ele tem dificuldade de se manter sentado, ele provavelmente tem dificuldade de ficar de pé e provavelmente ele não anda sem auxílio. E isso provavelmente também restringe a sua participação social, mas essa parte vai ser incluída ainda esse ano, em 2024. O rapaz da informática está agilizando para que isso possa ser realizado. Tranquilo? Então, aí você faz o uso da classificação. Caso aqui do também ainda no outro sistema, no músculo esquelético, repare, ele tinha 7 de 10 de dor, ele tinha 60 de amplitude de movimento, 60 de 180 e 0 de 30. E aí, digamos que ele melhorou a dor agora, ó, está em 2 de 10, só está em 20% de dor. 20%
do total de 10. A amplitude também melhorou, ó, tem 160 e a força também. No caso aqui, a força do grupo muscular específico de flexão de ombro era 0, agora foi em 2. Então ele também melhorou. Observe que ó, era aqui D03, 013, 3343, e agora ó, continua 03, ok? Continua 01, que é o agudo, porém mudou. Ele não está mais com grave dor, o 3, ele está com leve dor. Ele também não está com grave redução de mobilidade, ele está com leve redução de mobilidade. O não é mais 4, não é mais uma completa redução de força, é uma grave redução de força afetando um segmento ou parte do corpo no ombro esquerdo. Então, é uma forma de você quantificar. E a classificação também ela gera uma coisa que é o seguinte: ela gera um mecanismo de você criar uma linha de raciocínio, você não inventar diagnósticos que não existem. Eu já peguei em alguns hospitais alguns diagnósticos fisioterapêuticos assim que eu não sei nem o que era, como é diagnóstico de deficiência biodigestiva. Tem coisas que não está dentro do nosso escopo profissional. Eu tenho que saber o que está dentro da minha alçada. Às vezes, por exemplo, por que que o médico dá certos diagnósticos? Porque existe uma classificação específica para aquilo. Senão, e quando é uma situação nova, você inclui e descreve. Senão fica muito complexo. Então a gente tem que saber o que é que está dentro do nosso escopo, para que a gente possa, ao fazer uma avaliação, a gente quer identificar algo. E a gente tem que ter algo que nos guie. E a classificação vem com esse sentido. Isso ajuda muito, isso cria, de certa forma, até uma linha de raciocínio para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Tranquilo? Então, isso é uma forma. Deixa eu só mostrar outra coisa aqui.